Damas e cavalheiros, bem-vindos. Quando a gente estuda um modelo de probabilidade, a gente encontra uma fórmula para calcular as probabilidades, uma outra para calcular o valor esperado e uma outra para calcular a variância. O valor esperado é fácil de entender, é simplesmente uma média ponderada. Mas e a variância? O que vem a ser isso? Variância é o segundo conceito mais importante da probabilidade, logo depois da média, mas muita gente não entende claramente o que é. Vamos dar uma olhada nisso nesse vídeo. A variância na estatística é uma medida da dispersão de uma distribuição. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma amostra de ovos caipiras como aqueles dali. Eu quero comparar o peso deles com os pesos de ovos brancos de granja de uma outra amostra. A primeira pergunta que alguém poderia fazer seria: quanto que pesam mais ou menos esses ovos? E a resposta poderia ser a média. Em média, pesam tantos gramas. A segunda pergunta poderia ser: mas eu noto que nesses ovos caipiras, o tamanho varia muito de um ovo para o outro. Quanto que varia o peso desses ovos? E agora, como que eu respondo isso? Como que eu faço para medir quanto que uma variável varia? Isso, em estatística, é chamado de dispersão. Existem várias formas de medir, várias medidas como aquelas que estão na lista. A amplitude total, desvio médio, coeficiente de variação, intervalo quartílico, desvio padrão corrigido e outras. Mas, para a probabilidade, só há duas que interessam mesmo, que são a variância e o desvio padrão. Vamos ver como essas duas funcionam primeiro na estatística e depois nós voltamos para a probabilidade. A variância e o desvio padrão se baseiam no conceito de desvio. O desvio de um valor x é a distância desse valor em relação à média da distribuição, quer dizer, x menos a média representada por x barra. Uma distribuição é considerada dispersa quando os desvios são muito grandes, quer dizer que os pontos, em geral, estão muito afastados do centro da distribuição, que é a média. Pode parecer, então, que é fácil criar uma medida de dispersão. Eu simplesmente meço os desvios de todos os pontos, tiro a média desses desvios, e quanto maior a média, mais dispersa vai ser a distribuição, certo? Bom, parece certo, mas não funciona. Vamos supor que eu participei do recenseamento do número de crianças em cada casa de um bairro. Vou chamar esse número de x, e tive esses resultados. Primeiro, eu ordeno esses resultados e faço um gráfico. Cada bolinha dessas representa uma casa. Há uma casa com 0 crianças, 3 casas com 2 crianças e assim por diante. X barra é a média simples do número de crianças. Simplesmente somo todos esses números e divido por 8. O resultado é 3. A média está aqui no gráfico. Agora, calculando a média dos desvios. O primeiro valor, que é 0, menos a média, que é 3, 0 menos 3. O segundo valor, 2, menos a média, 3, e assim por diante, até o último valor, que é 7, menos a média, 3. Esses desvios são 0 menos 3 igual a menos 3, 2 menos 3 igual a menos 1, etc. Se eu somar agora todos esses desvios, eu vou chegar a 0. Isso sempre acontece. O somatório dos desvios positivos dos pontos que estão acima da média é igual ao somatório dos desvios negativos dos pontos que estão abaixo da média. É exatamente por isso que a média é considerada o centro da distribuição, já que nesse ponto os desvios à direita equilibram os desvios à esquerda. O que eu faço então para usar esses desvios, mas tirar esses sinais? Uma ideia é usar módulos dos desvios. Se eu fizer isso, eu tenho o desvio médio absoluto, ou simplesmente desvio médio, geralmente representado por dm. Aqui, 0 menos 3, módulo de 0 menos 3, depois 2 menos 3, módulo de 2 menos 3 e assim por diante. 0 menos 3 igual a menos 3, o módulo é 3. 2 menos 3 igual a menos 1, o módulo é 1, e assim por diante. Somando tudo, isso dá 12 por 8, 1,5 crianças. A unidade aqui é crianças. Aqui na média são 3 crianças e o desvio é 1,5 crianças. A fórmula que define o desvio médio então é essa daqui. Para uma variável x que pode assumir valores de 1 a n, o desvio médio é o somatório do módulo dos desvios de cada valor em relação à média dividido pelo total de valores. A vantagem desse desvio médio como medida de dispersão é que ele é simples e todo mundo entende.
todo mundo entende a ideia de módulo. Mas o desvio médio tem uma desvantagem técnica. Usar módulo numa forma complica a matemática. A função módulo não tem propriedades algébricas boas. Por exemplo, eu posso dizer que A que multiplica B mais C igual a B mais AC, a propriedade distributiva. Mas se eu troco esse parênteses e coloco um módulo, eu não posso dizer que A multiplica o módulo de B mais C igual a B mais AC. Isso vai depender dos sinais de A, B e C. Além disso, a função módulo não tem derivada contínua, o que também complica. Por isso, o desvio médio não tem muita utilidade na estatística, são mais usadas, em vez dele, a variância e o desvio padrão. O problema então é como eliminar os sinais dos desvios sem usar o módulo. Esse problema aparece em várias áreas da estatística e a solução é sempre a mesma. Eleva os desvios ao quadrado, porque números elevados ao quadrado são positivos. Se eu elevo todos os desvios ao quadrado e tiro a média, eu tenho a variância, que é a medida mais importante de dispersão. Aqui então vou tirar essas barras de módulos e substituí-las por parênteses ao quadrado. Essa medida agora é chamada de variância e é representada geralmente pela letra S ao quadrado ou sigma ao quadrado. O sigma é a letra grega que corresponde ao S do latim. Esse é o sigma minúsculo e esse aqui é o maiúsculo usado na matemática para representar somatório. Calculando agora, 0 menos 3 dá menos 3 elevado ao quadrado igual a 9. 2 menos 3 igual a menos 1 elevado ao quadrado igual a 1. Somando tudo isso dá 32 dividido por 8 igual a 4. O que fizemos então? Já que o desvio médio não é uma boa ideia por causa dos módulos, passamos para a variância, que é a mesma ideia de usar os desvios, mas usa quadrados dos desvios ao invés do módulo. Agora, um detalhe importante. Esse número aqui é 4 o quê? Qual que é a unidade disso? X é o número de crianças em cada casa e a média, somando esses números, é 3 crianças. Mas na variância, temos esse número elevado ao quadrado. 0 crianças menos a média 3 crianças elevado ao quadrado dá 9 crianças ao quadrado. Somando isso tudo dividido por 8, eu tenho 4 crianças ao quadrado. Mas o que vem a ser crianças ao quadrado? Isso é um conceito matemático abstrato, mas não faz nenhum sentido para a gente. Isso complica as coisas. Além disso, nós vamos depois precisar de usar esse valor para contas, por exemplo, para somar com a média ou subtrair da média. Não posso fazer isso se média e variância tiverem unidades diferentes. A solução é simples, tiramos a raiz quadrada da variância. Essa medida é o chamado desvio padrão, que é igual a 2 crianças. O símbolo é um S. E por que um S? Porque o desvio padrão em inglês é chamado de Standard Deviation e S é a primeira letra desse nome. Voltando agora àquelas caixas de ovos que eu mostrei logo no início. Como a gente já esperava, os ovos caipiras são um pouco mais leves do que os ovos brancos, mas têm uma variação de peso muito maior, uma dispersão muito maior. Mas, na verdade, não dá para concluir grande coisa a partir dessa comparação, porque se a gente olhar na tampa da caixa, esses ovos brancos eles são do tipo A grande. Quer dizer, esses ovos são escolhidos, só os grandes que vão para a caixa, os pequenos são rejeitados. Esses ovos brancos não formam uma amostra aleatória. Bom, até agora eu tenho falado da variância na estatística. Vamos ver agora como usar a variância na probabilidade. Para isso, nós vamos ter que ver primeiro como calcular a variância de uma distribuição de probabilidade. É basicamente a mesma coisa, mas tem um detalhezinho diferente. Esta é a fórmula da variância que vimos, e esses aqui são os dados ordenados. Para calcular a média x barra, é só somar todos esses números e dividir por 8, o que dá 3. Para calcular a variância, usando essa fórmula daqui, esse n pode ser colocado em evidência do lado de fora do parênteses, multiplicando as somas dos desvios de cada valor de x em relação à média elevado ao quadrado, o que dá 4. Isso nós já fizemos antes. Mas às vezes a gente não tem os dados colocados numa lista como aqui, mas sim numa tabela como essa, que dá a frequência f de cada valor de x, quer dizer, quantas vezes que cada valor desse aparece. Por exemplo, o 0 só aparece uma vez aqui. O 2 aparece 3 vezes, aqui, aqui e aqui. O 3 aparece 2 vezes e assim por diante.
Como calcular agora a média e a variância a partir dessa tabela? As fórmulas são essas aqui. Todas as duas levam em conta a frequência Fi de cada valor xi. Para calcular a média, fazemos a soma de cada valor de x multiplicado por sua frequência e dividimos pela soma das frequências, que no caso é igual a 8. Então, o primeiro valor de x, que é 0, multiplicado pela frequência 1, mais o segundo valor, que é 2, multiplicado pela frequência 3, e assim por diante, isso vai dar 3, que é o mesmo valor que já tínhamos calculado antes. Para a variância, novamente a soma das frequências é igual a 8 e pode ser colocada em evidência do lado de fora do parênteses. Agora, o somatório dos quadrados dos desvios. Cada valor x menos a média, o valor 0 menos a média, que é 3 elevado ao quadrado, multiplicado pela frequência, que é 1. O valor 2 menos a média, 3, multiplicado por sua frequência, que é 3, e assim por diante. O que dá 32 sobre 8 igual a 4, o mesmo resultado que calculamos antes. Resumindo, calculamos primeiro a média e a variância a partir desses dados colocados na forma de uma lista, e depois calculamos de novo a partir dos dados colocados agora na forma de uma tabela de distribuição de frequência. Vamos ver agora como isso funciona com probabilidades. Essa é a fórmula da variância para uma tabela de distribuição de frequências, e esta é a fórmula para a variância numa tabela de distribuição de probabilidades. O símbolo é diferente, usamos v de x, uma função, ao invés do S2, mas a única diferença na fórmula é que, ao invés de multiplicar cada desvio ao quadrado por sua frequência, quer dizer, pelo número de vezes que ele aparece na lista, multiplicamos cada desvio desse ao quadrado pela sua probabilidade, quer dizer, pela probabilidade daquele desvio aparecer. Como o somatório das probabilidades é sempre igual a 1, esse denominador pode ser dispensado e a fórmula fica mais simples desse jeito. No vídeo Probabilidade 24, eu dei essas definições de valor esperado e de variância. A do valor esperado é fácil de entender, é simplesmente uma média ponderada pelas probabilidades, mas eu não tinha explicado de onde surgiu essa fórmula para a variância. Quando a gente avança um pouco no estudo de probabilidade, em vez de calcular a probabilidade de eventos isolados, por exemplo, qual a probabilidade de eu lançar um dado e tirar um 6, ou qual a probabilidade de eu lançar um par de dados e tirar um 12, a gente começa a estudar distribuições de probabilidade, quer dizer, as probabilidades de todos os resultados possíveis de um experimento e como que ela se distribui, como é que ela fica num gráfico, quais valores da variável têm maior probabilidade, a probabilidade está mais concentrada em torno deles, ela está mais densa, existe o conceito de densidade de probabilidade, e em quais valores a probabilidade está menos densa, existe menos probabilidade. Onde está o centro desse gráfico, que é medido pelo valor esperado, e se as probabilidades estão mais ou menos concentradas em torno desse centro ou se elas estão mais espalhadas, o que pode ser medido pela variância. Vamos ver como é que isso é feito comparando 3 distribuições simples que vieram de jogos de azar. Essa é a primeira distribuição, a dos números mostrados por um dado de 12 faces. Vou chamar a variável de x. A distribuição é uniforme, variando de 1 a 12. E a probabilidade P de x é igual a 1 sobre 12 para qualquer valor de x. Essas são as fórmulas que definem o valor esperado e a variância de uma variável aleatória. Pela fórmula, o valor esperado de x é a soma dos produtos de cada valor de x pela sua probabilidade. Como as probabilidades são todas iguais nesse exemplo, ela pode ficar do lado de fora do parênteses. Dentro do parênteses ficam os valores de x, que são 1, 2, 3, etc. até 12. Calculando, isso dá 6,5. Para a variância, novamente, essa probabilidade pode ficar do lado de fora em evidência. Então, 1 sobre 12 que multiplica cada valor menos a média elevado ao quadrado. Então, 1 menos a média 6,5 elevado ao quadrado, mais 2 menos a média elevado ao quadrado, mais o último valor, que é o 12 menos a média elevado ao quadrado. Isso dá aproximadamente 11,9. Agora, essa distribuição segue o modelo uniforme, e existem fórmulas simples para calcular o valor esperado e variância. Já vimos isso no vídeo 24. Para o valor esperado, a fórmula é essa para uma variável que assume valores entre 1 e n. Nesse caso, n é igual a 12. Isso dá então 12 mais 1 sobre 2, 6,5, que é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado calculando pela definição. Para a variância, a fórmula é essa daqui,
n ao quadrado menos 1 sobre 12, 144 menos 1 sobre 12, aproximadamente 11,9, que é o mesmo resultado encontrado aqui, calculando pela definição. Vou guardar esses dois resultados, valor esperado e variância, aqui em cima. A segunda distribuição é a da soma de dois dados comuns. Vou chamar essa soma de y e os dois dados de D1 e D2. As fórmulas para valor esperado e variância de cada um desses dois dados são as mesmas que usamos para o dado de 12 faces. A diferença é que n agora é igual a 6, o número de faces. Usando a fórmula, o valor esperado de D1, que é igual ao valor esperado de D2, vai ser n mais 1 sobre 2, 6 mais 1 sobre 2 igual a 3,5. Agora, existe uma propriedade do valor esperado que diz que o valor esperado da soma de duas variáveis é igual à soma dos valores esperados, se as duas variáveis forem independentes. Quer dizer, o esperado de y é igual ao esperado de D1 mais o esperado de D2, que são ambos iguais a 3,5. Portanto, valor esperado de y igual a 7. As variâncias das duas variáveis D1 e D2 são iguais a n ao quadrado menos 1 sobre 12, 6 ao quadrado menos 1 sobre 12, aproximadamente 2,917. Existe também uma propriedade que diz que a variância da soma é igual à soma das variâncias se as duas variáveis são independentes. A variância de y, então, vai ser a soma da variância de D1 mais a variância de D2, ou seja, 2 vezes 2,917, o que dá aproximadamente 5,8. Vou guardar de novo esses dois resultados do valor esperado da variância aqui em cima. A terceira distribuição é a do número de caras em 12 lançamentos de uma moeda, uma binomial com 12 tentativas e probabilidade de sucesso igual a meio. Pelo modelo binomial, o valor esperado é NP, onde n é igual a 12 e p igual a meio, o que dá 6. E a variância é NP que multiplica 1 menos p, 12 vezes meio igual a 3. Vou guardar esses resultados aqui em cima também. Essas são, então, as três distribuições. As três têm valores esperados mais ou menos parecidos, 6,5, 7, 6. Mas as variâncias são muito diferentes, 11,9, 5,8 e 3. A variância do x, essa primeira, é quase 4 vezes a variância do z, que é 3. Por que são tão diferentes? Lembre-se de que a variância é baseada nos quadrados dos desvios de cada valor em relação ao centro da distribuição, que é o valor esperado da distribuição, mas esses quadrados são ponderados por suas probabilidades. Por exemplo, na variável x, o maior desvio é esse 12. O maior desvio vai ser, então, 12 menos a média, que é 6,5, 12 menos 6,5 elevado ao quadrado, multiplicado pela probabilidade desse 12, que é igual a 1 sobre 12, o que dá aproximadamente 2,52. Agora, nessa terceira distribuição, o desvio desse valor 12 em relação ao valor esperado 6 é até um pouco maior, 12 menos 6 igual a 6, mas o quadrado do desvio é multiplicado por uma probabilidade de 12 que é muito pequena, 0,00024, o que dá então 0,009. Quer dizer, a parcela da variância da distribuição causada pelo valor 12 nessa primeira distribuição é 280 vezes a parcela causada pelo valor 12 nessa terceira distribuição. Essa parcela sozinha, aqui nesse caso, ela já é igual a mais de 80% da variância dessa distribuição toda. Quer dizer, o que importa para a variância não é só o fato da distribuição ter alguns valores afastados do centro, como esses 12 aqui. As três distribuições têm valores assim, mas o fato desses valores afastados terem uma probabilidade grande de acontecer. Você deve ter notado que nesse vídeo eu não disse nada sobre o desvio padrão, mas ele é importante em probabilidade, especialmente quando a gente está trabalhando com o modelo gaussiano ou normal, que tem aquele gráfico ali, a famosa curva normal. Ele é importante porque ele é usado para medir a distância de cada valor em relação ao centro da distribuição. Quer dizer, ele é usado para medir os desvios. Por isso, inclusive, que ele é chamado de desvio padrão. Ele é o padrão para medir os desvios. Mas isso vai ficar para um outro vídeo sobre o modelo gaussiano. Obrigado pela visita e até o próximo.